caos, assim, sem entender questão de português da GV é um inferno. Então, mas eu queria até perguntar isso, só te interrompendo rapidinho sobre a questão de português, FGV principalmente. Afinal, essas questões, elas partem mais pro subjetivismo? Ou elas são objetivas mesmo e ninguém consegue perceber? É isso que eu fico pensando. Então, as questões de FGV porque são complicadas. Ninguém gabarita. São complicadas. Por isso que eu fico pensando, são não é complicadas, possível. porque você bota 5 professores de português para discutir a questão de interpretação de texto, pode ser que cada um veja uma perspectiva diferente. Exatamente. É complicado. Mas assim, isso não quer dizer que não dê para estudar. Porque dá para você, por exemplo, eu sair de português de um patamar de 50% para 65% e foi isso o suficiente, porque você já está acima da média, né? Então, português da GV meio que puxa a média todo mundo para baixo. E se você tirar 60%, 65%, já tá feliz, você está feliz, tá? Tá bem. Mas é um exemplo, porque se você, por exemplo, você estuda português com a banca VUNESP, pô, muito tranquilão ali, básico e tal. Tem gabaritar, aí você né? pega a GV, meu amigo. Então, se você for para uma prova da GV só com seu conteúdo, digamos assim, de VUNESP, você lasca. Tá perdido, né? Se lasca. Mesma coisa em outras matérias. Então, vou dar um outro exemplo de contabilidade, por exemplo, né, que é uma das matérias que eu dou aula. A prova da GV é totalmente diferente da prova do CESP, que pega lá uns trechinhos copiado e colado do CPC, e totalmente diferente da prova da VUNESP, que é mais básico, assim, né, um pouco mais fácil até de uma forma geral. Então, assim, você precisa estudar conforme a banca. E é o que muita gente não faz, negligencia esse fator, digamos assim, né? Então, vou dar um exemplo. Nessa prova do TCDF, é CESP. Se for CESP, se eu não me engano, não divulgaram a banca ainda. Não, eu também não tenho certeza. Bom, eu preciso dar uma olhadinha depois, mas se eu não me engano é CESP, né? Vai ser CESP. Supondo que seja CESP. Se a prova do TCDF é CESP, meu amigo, treina com questão CESP. Treina com questão CESP. Depois que você tiver acabado o banco das questões CESP, aí você faz a GV se você quiser, para pegar ideias, etc. Mas o jeito de prova é outro. Vou dar um exemplo de AFO, que é muito característico. O jeito que a GV cobra créditos adicionais, que é um tópico dentro de AFO, é totalmente diferente de todas as bancas. Mas se você fizer uma ou duas questões daquele jeito lá que a GV está cobrando créditos adicionais, você mata as próximas questões da GV. Mas se você nunca tiver feito e for fazer uma prova da GV, você está lascado. Então, isso se aplica, né, a diferentes bancas. Eu vou fazer uma análise de banca, tá? Rapidinho aqui. Análise de banca rapidinho, tá? Das bancas mais literais. E assim, vou falar das três líderes. As 3 bancas líderes, tá? Que é VUNESP, digamos assim. VUNESP, FGV e CESP. Hoje, né? Moderno. Não vou falar de FCC agora, que não tá tão tal, nem CES Gran Rio. Deu uma caída, né? Vou falar de VUNESP, FGV e CESP, tá? Vai fazer prova da VUNESP? Literalidade na cabeça. Vai ter que fazer mais de 90% para ser aprovado. Nas provas de juiz de magistratura da VUNESP de São Paulo, ou provas, por exemplo, ISS São Paulo, se for VUNESP, eles costumam pegar mais pesado. Então, cuidado. E vai ser VUNESP? ISS. Então, cuidado. Não ache que vai ser prova do nível... Quer pegar um exemplo? Pega a minha prova do TCE São Paulo, que foi VUNESP. Apesar de ter puxado, né? Acho que a média de acerto foi 90%. Bom, né? A prova não foi no nível padrão, né, de escrever. Mas eu acho que é porque muitas vezes a banca examinadora ela só contrata a VUNESP para aplicar a prova. E aí a banca examinadora ela mesma formula as questões. Pode acontecer isso para juiz e tal, mas você tem razão. Então, assim, VUNESP, literalidades vai ter que acertar mais de 90% para ficar dentro das vagas. E assim, é bom. Qual que é o ponto positivo da VUNESP? Que num curto espaço de tempo você consegue pegar muito conteúdo, porque é mais literalidade. Você não precisa ficar lendo doutrina, muita jurisprudência, ter muita percepção técnica da questão. Você amassa ali a lei, faz um monte de questão, grifa a norma lá e pau. VUNESP é bom por causa disso. Foi o que aconteceu no meu concurso. Eu consegui passar no TCESP, no TCESP, né, onde eu trabalho hoje em 4 meses, porque a banca foi VUNESP e o edital era enxuto. Porque se fosse CESP, tava lascado, meu irmão. FGV? FGV, não ia dar tempo. Mas VUNESP deu, né? Beleza. VUNESP. Aí, vou falar da GV, tá? Que tá no outro extremo de prova difícil, digamos assim. GV... Para fazer uma prova boa da GV, o que você precisa saber? Você precisa fazer questões anteriores para entender o modelo da situação prática. Por quê? Está ficando tendência na GV nos últimos anos dar uma aplicação prática para o candidato
escolher a melhor alternativa dentro daquela situação concreta. Então, se você não entende aquilo que eu falei antes, lembra da percepção técnica, do contexto, texto, verbo e termo técnico, você não consegue fazer a questão. Você fica embananado, não sabe o que está querendo dizer, porque não é mais copia e cola da norma, que nem a FCC fazia muito antigamente. A FGV não faz isso. Tem algumas questões assim, mas não é a regra geral. A regra geral é você, num papel de auditor, se identificou com isso, e aí, nessa situação, você vai aplicar qual procedimento de auditoria? Ah, tem esse balanço e tem esse negócio, calcula isso, isso e isso. Ah, em termos de contabilidade, né? Em AFO. Ah, você é um servidor... Nossa, a prova da CGU e do TCU, pega lá de exemplo para você ver. Você é um servidor que está analisando um orçamento e aí veio de não sei o quê. Qual que é... Um servidor experiente faria o que nessa situação? Esse é o estilo de prova da GV. Prova mais de situações hipotéticas em casos que você precisa aplicar o conhecimento ali. E é mais difícil fazer. Então se prepara para isso. E o CESP... Meu amigo, o CESP é a prova da percepção técnica. O CESP é uma banca que cobra muito aquilo que eu estava falando de contexto, de texto, termo técnico, o verbo. Porque vai ter questão do CESP que você vai ver um dev lá e não é bem um dev de obrigatoriedade, é um dev de pode ser ou não pode ser. E às vezes vai ter um deverá que parece que é de obrigatoriedade, mas é um negócio permissivo do tipo de técnica legislativa e que não é... E o inverso também, às vezes vai ser assim, dependendo do texto que o examinador monta ali, você vai ter que identificar se aquilo é certo ou errado. E muita gente entra com recurso, né? Falando, mas vocês escreveram isso e tal. E entra com recurso e defere recurso, né? A média de deferimento do CESP é altíssima. O que é uma pena, né? Porque isso quer dizer que nem o cara sabia o que ele queria quando estava escrevendo. Mas ao mesmo tempo é bom, porque o cara que desenvolve uma percepção aguçada para entender o que eu vou chamar, tá, de espírito do examinador, você precisa entender o espírito do examinador. E essa estrutura que eu passei para você é importante para isso. Porque quando você entende o contexto da questão, o texto, o verbo e o termo técnico da questão, você entende o espírito do examinador, você sabe o que ele está pensando ali, se é certo ou errado. E você mata a questão. Vou te dar um exemplo bobo, tá, Anderson? Mas acontece com frequência. É o famoso raro, mas acontece com frequência. Tá lá, o examinador faz uma pergunta. Eu comentei uma questão ontem do CESP desse jeito aqui. Então eu vou explicar para você. Tá lá, o examinador bota assim: de acordo com a 4.320, cite o princípio orçamentário da questão lá. Pensa. Ele botou, de acordo com a 4.320, cite um princípio orçamentário que se adeque ao caso concreto. Aí você lê o caso concreto lá, tem várias alternativas. Na Lei 4320 tem 3 princípios, né? Na Lei 4.320 tem 3 princípios. Eu até nas minhas aulas eu falo UAU, né? Universalidade, anualidade e... Eita, me fugiu agora, mas beleza. Tem 3 princípios. Nas alternativas, o examinador pega e me bota 3 princípios que não tem a descrição correta, tá? Que aí confunde. Tá descrevendo o princípio, por exemplo, da anualidade, mas na verdade é vedação, a afetação de receita, né? O princípio da afetação, não a afetação da receita. 3 incorretas, né? Que tá de cara, você bate o olho e fala, nossa, mas aqui não é esse princípio. E 2 corretas. 2 que a descrição do princípio bate, na alternativa, bate com o nome do princípio. Só que qual que ele quer? Qual a resposta que o examinador quer? Ele quer de acordo com a 4.320. Então, se não tiver expresso lá na 4.320, a alternativa está errada. Aí tem gente que entra com a questão... não, mas a alternativa B, que estava lá descrevendo certo o princípio, está certo também. E o examinador define. Está certo também, mas eu pedi de acordo com a 4.320. Na 4.320 tem 3 princípios expressos. Sim. E aí... O que você faz? E a pessoa ela perde a questão justamente porque ela não se tocou que ele quis falar só daquela lei, né? Não quis que ele... Exatamente. Então tá lotado assim, de questões que no contexto, por exemplo, tá de acordo com a Constituição Federal, de acordo com a LRF. Nossa, e aí embaixo tem alternativas certas, mas que não tem a ver com o contexto. E aí o candidato não consegue perceber que está errando. Essa questão da Receita do Brasil, da Receita Federal, por exemplo, foi um caso desse. O que ele fez? O examinador fez, deu um caso hipotético lá, de acordo com um caso concreto e tal, fale de um procedimento substantivo de auditoria. Só que
A galera esqueceu, nem quase não leu, porque é um textão grande no caso da GV, né? No contexto é um questão, uma calhamagia de texto. E aí foi para as alternativas e lá falava um monte de procedimento de auditoria que estava correto, que o auditor poderia aplicar naquela situação concreta, mas não era procedimento substantivo. E aí o cara se perdeu ali no meio, não conseguiu O enxergar. cara acha que tudo tá certo, né? Um procedimento substantivo, deu tudo certo, e aí foi essa questão aí, que cada cursinho comentou de um jeito. Mas não analisou direito a questão, entendeu? Então é muito importante você, né, a gente falando de questão da GV aqui e tal, aquele ponto de novo, né, de ter percepção técnica da questão e ter um modelo estruturado para responder de acordo com o que o examinador entendeu o espírito do examinador, senão vai rodar. Hoje eu tô vendo algumas questões CESP, Sebrasp, né? Eu tava vendo umas provas aí. O que eles estão fazendo agora no enunciado? Eles estão fazendo assim, de acordo com a Constituição Federal, com a lei tal e com a atual jurisprudência do STJ, responda. Agora eles estão fazendo desse jeito. Então, tem algumas assim, mas tem umas que não tem. Tem algumas que não. Então, então você vê. Esse é outro ponto. Por exemplo, se é de acordo com a jurisprudência, a gente que é concurseiro, né? O pessoal concurseiro sabe, mais avançado sabe o que eu estou falando. Tem um monte de coisa que a jurisprudência contraria a lei. Tem um monte de coisa que se você for responder de acordo com a lei é isso, se você responder de acordo com a jurisprudência é aquilo. E digo mais, tem situações que se você for responder de acordo com o manual técnico é outra coisa. Que se pedir manual técnico é outra coisa. Então se você não lê o contexto, você está morto. Essa é a importância do contexto. Por exemplo, você vai ver lá na aula de auditoria, né? Mas eu já estou adiantando aqui. O contexto ele baliza a sua resposta. Então se algo no texto que está embaixo não tem a ver com o contexto que está em cima, você joga fora. É assim que mata a questão. Beleza? Beleza. A gente falou aí da análise das bancas, né? E aí as demais, eu falei da FGV, da VUNESP e da CESP. Essas demais ali, então resumindo, tá? FGV, uma prova de situação prática. Índice de acertos mais baixo que as demais. Você tem que fazer questões anteriores, porque elas têm alguns modelos padrão só da GV, tá? Precisa fazer. VUNESP é uma banca mais literal, você consegue, em curto espaço de tempo, você já consegue ir muito bem numa prova da VUNESP, porque é mais literalidade, você come, lê e faz muita questão e beleza. E o CESP é a prova da percepção técnica, não que as outras não tenham, mas dessa é mais importante, que você precisa julgar com mais precisão. E tudo isso que a gente está falando de contexto, texto, termo técnico e verbo fica ainda mais importante para a prova do CESP.